nessa manhã. Não permita que nada venha fazer você ficar disperso. Feche seus olhos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer. Declara isso. História nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva. De olhos fechados, declare. Vem fazer o que nenhum homem fez, o que a história nunca viu, o descrito em Joel. É uma oração que você está fazendo. Vamos de novo, porque é uma oração. Vem fazer. Vem fazer, nunca viu, oh, aleluia, viva, sim Senhor, faça em nós, Senhor, faça em nós, faça em nós nos rendemos a Ti, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, como um ato devocional a Ti, Senhor. Senhor, nós estamos aqui nos rendendo aos Teus pés. Estamos começando a semana, Senhor, colocando o Senhor como primazia, Senhor. Por isso te pedimos, vem fazer, Senhor. Sim, Deus, o que a história nunca viu. Sim, Senhor, nós cremos, Senhor, faça em nós. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite, essa manhã, né? Aleluia, que alegria nós estarmos aqui, nesse momento de comunhão, de estarmos juntos. Eu queria que você só olhasse para esse irmão aí, essa família de Deus que está do seu lado aí. Diga para ele, se você talvez não cumprimentou ele, diga: meu irmão, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua semana. Fale para ele, fala para ela, que bom cultuar do seu lado aí hoje. Fala para ele, se prepara, Deus vai falar com você daqui a pouco. Seja um profeta de Deus aí, diga, sabe aquela resposta? Deus tem ela para você hoje. Fala isso para alguém aí. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o livro do profeta Abacuque, que faz parte de um dos grupos dos profetas menores, que até já tivemos um estudo aqui no nosso curso de teologia nas terças-feiras. Abacuque capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 1. Aí, meu filho, eu vou te pedir. Não, é quem está aí hoje? Fernanda? Filha, do versículo 1 ao versículo 4 a gente lê na NVI. Aí o versículo 5 você coloca na versão Almeida, R-A-R-A ou A-R-C. Abacuque capítulo 1, talvez é difícil de encontrar aí, mas vai procurando aí dentro dos pequenos profetas, Ageu, Sofonias. E se você está do lado de alguém que talvez não trouxe um exemplar da Bíblia, fala com ele, olha, vamos ler junto aqui. Ou talvez você está aí com o seu celular. No celular é facinho, né? Antigamente as Bíblias tinham uns marcadores aqui, ó. Vocês lembram disso? E aí a gente não sabia onde estava o livro, mas a gente procurava. A sua é assim, a minha também é. A gente procurava o livro por aqui. Então, mas hoje é com o celular, né? Você vai lá e clica. Tá tudo muito fácil. Vamos lá. Eu orei hoje para que o Senhor traga paz para o seu coração nesse dia. Eu orei hoje ao Senhor, até um tanto de madrugada, que a minha rotina de domingo é assim. O Senhor, Ele sempre me desperta muito de madrugada nos domingos, porque eu sempre deixo para ministrar, preparar a ministração. Eu vou alimentando algo no meu coração, orando ao Senhor durante os dias. E no sábado eu sempre durmo com o pensamento de que o Senhor tem algo especial para mim ao me despertar. E é tão lindo isso, irmã, porque aí eu acordei hoje com a frase da mensagem. Então eu sei o que Deus quer falar. Então agora eu falo, Senhor, me traga a revelação da palavra
para que eu possa ministrar. Então eu quero um contexto, né, uma história bíblica diante do que o Senhor está falando ao meu coração. E aí hoje irmão, eu escrevi demais, li muita coisa, eu li em outra versão, me mexi, e Deus tem algo para nós aqui hoje, amém? Glória a Deus por isso. Às vezes alguém fala, pastor, como que o senhor monta as suas mensagens? É assim, eu sempre estou em oração ao Senhor. Eu não gosto de falar que eu oro muito, porque se eu falar que eu oro muito, parece que eu já atingi o nível de oração necessário, então eu não gosto de falar. Mas eu sempre sei dessa minha missão de ser o porta-voz da vontade do Senhor. Então, antes de falar que eu sou um apóstolo e tudo, eu falo que eu sou um investigador. Porque a minha oração, Patrícia, é saber de Deus o que Ele quer falar com vocês. Então eu vou investigar no trono do Senhor o que Ele quer falar com a igreja dEle. E quando o Senhor fala comigo, aí eu sei que o Senhor tem algo que Ele vai fluindo. E eu falo, meu Deus, é muito maravilhoso as coisas que Deus faz, amém? Então vamos ler o que o Senhor alimentou meu coração para o dia de hoje. Abacuque capítulo 1 e o versículo de número 1. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando? Olha o que aqui Abacuque é uma questão de o profeta falando com o Senhor. Não é o Senhor começando falando com o profeta, é ele que vai falar. E ele vai dizer, até quando, Senhor, eu clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Ele está dizendo o seguinte, até quando gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação? Versículo de número 3, ele vai dizer assim, por que me fazes ver a injustiça? Aí ele começa a dizer para o Senhor de coisa que ele está percebendo. Por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e o conflito se levanta. Versículo 4 ele vai dizer, por isso a lei enfraquece. Ele está dizendo, o povo está se corrompendo. A justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é pervertida. Até aqui é o profeta falando. E aí a situação, Juliano, não mostra que não tem nada agradável aqui. Aí o versículo 5, aí o Senhor começa. Aí agora é a voz do Senhor. Olhe entre as nações e contemplem-nas. Fiquem, aí agora esta eu queria a versão a isto. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Amém? Assenta aí, nós vamos compartilhar algo de Deus para a sua vida. Olhe para mim e dobre a sua atenção. Uma característica, Alê. Eu só gravei o Alê, no final eu não terminei de gravar. É Alê o quê? Alessandra. Alessiane. A diferença da característica deles, do livro de Abacuque, é porque alguns livros o profeta vem falando ao povo, Gustavo. O profeta vem, Adriano, dando uma direção ao povo diante daquilo que Deus já tinha falado com ele. Mas a característica peculiar, irmão Renner, do livro de Abacuque, é que é o profeta falando com Deus. Não é aqui o profeta já trazendo uma mensagem para o povo, não. O profeta começa a conversar com Deus. E nessa conversa com Deus, como a gente acabou de tecer aqui, de fazer a leitura desses 5 primeiros versos, nós vamos perceber que a situação, o contexto que o profeta estava vivendo, não era uma situação simples. Olhe para mim e dobre a sua atenção. Quando eu leio, eu percebo que o profeta vai dizer que Judá está vivendo uma decadência moral. Preste atenção que essa palavra
por mais que ela foi escrita, salvo engano, 605, no ano 605 a.C., ela se encaixa, meu irmão, muito na realidade atual dos dias de hoje. Porque quando ele vai dizer da injustiça, da maldade, da violência, Adriano, quando ele vai falar que ele não está vendo, sabe, a lei está enfraquecendo, quando ele começa a falar que o juízo ou a justiça está pervertida, ele vai dizer que Judá está vivendo uma decadência moral. A Bíblia, o profeta, ele está um pouco agoniado, porque ele vai dizer que o povo abandonou a lei do Senhor. Quando eu começo a ler esses 4 primeiros versos, que é um grito aqui do profeta, eu vou começar a entender que a injustiça estava prevalecendo, a corrupção estava prevalecendo, a opressão estava prevalecendo. Aqui ele vai entender que os líderes estavam cegos. E aí, e diante de todo esse cenário, é tão interessante que ele vai gritar assim, ó: até quando, Senhor? Então ele relata a situação, ele relata o cenário atual. E aí, Adriano, ele vai dizer o seguinte: mas o Senhor está em silêncio, até agora o Senhor não está falando nada com a gente. E aí ele vai fazer uma oração um pouco apelativa, porque ele está dizendo assim, ó: a situação está um caos. E como que Abacuque se encontra? É tão interessante, irmão, porque no capítulo 1, Abacuque é alguém. No capítulo 2 ele é outra pessoa. E no capítulo 3 ele é outra pessoa. E no capítulo 1 está aqui um profeta um tanto que indignado. Está aqui um profeta um tanto que confuso, angustiado. Um homem sem entender por que Deus está em silêncio há tanto tempo. O sentido aqui da oração que ele faz, parece que ele não está sendo respondido. Vocês percebem quando o versículo 2, se puder colocar aí na tela, o versículo 2, ele vai dizer o seguinte: até quando? Até quando o quê? Até quando eu clamarei ajuda, pedindo para o Senhor ajuda, e o Senhor não me ouve, parece que o Senhor não me fala, parece que o Senhor não me traz uma resposta. Esta é a situação do profeta. É tão interessante, escute, aqui a gente aprende muita coisa, porque está tudo dando errado, a injustiça, a maldade, a crueldade, sabe, a opressão, o povo está corrompendo a lei do Senhor, os homens estão violentos, porque ele está gritando, violência, o povo está, sabe, violento, mas tem algo aqui nas entrelinhas que nós precisamos entender. Está ruim, mas ele está falando com Deus, está complicado, mas ele está orando, está difícil, mas ele está buscando o Senhor como refúgio, ele não está entendendo, mas ele está falando com quem entende. Ele não sabe, mas ele está falando com quem sabe. Ele não entende, mas ele está orando e falando com aquele que entende. Ele não sabe qual é o próximo passo, mas já está falando com aquele que prevê o futuro. E aqui eu já começo a entender algo muito peculiar nesse texto. Porque tem hora, irmão, escute, se você não tomar cuidado, se você talvez viver a situação que esse homem aqui está vivendo, escuta, talvez a gente comece a querer procurar culpado. Ontem eu estava sentando com os nossos pastores de Catalão, e eu falei para ele, irmão, olha para mim aqui. Eu falei, nós precisamos como pastor, ter uma visão espiritual do nosso chamado. Porque se nós tivermos uma visão almática, ou seja, a partir da nossa alma, você desiste de coisa que não é para desistir, você não entende o propósito de Deus na sua vida. Aí eu fui contar a história dele de um líder, olha para mim aqui. Fui contar a história de um líder. Esse líder, ele estava dirigindo o seu grupo, a sua igreja. E aí de repente, um dos líderes desse grupo, dessa igreja, se rebelou. E aí se rebelou, queria ser melhor do que o líder, queria ser melhor do que ele. E aí ele se rebelou, falou assim, vamos sair daqui, e eu vou abrir uma outra igreja. E esse líder, querendo ser melhor do que o líder da igreja, falou, eu vou abrir uma igreja. E aí o que aconteceu? Ele pegou e saiu e levou 30% da igreja para abrir outra igreja. E aí, imagine, escuta, olha aqui para mim. Imagine que o pastor Renato só imagina. Não se atreva, varão. Imagina que o pastor Renato fala assim, olha, eu estou meio discordando do pastor Ernesto. Esse negócio aí, o cara fica viajando até para Dubai, esse negócio não é de Deus não. E aí agora ele vai abrir uma igreja, ele sai. E aí ele sai, ele leva 30% da igreja. Porque tem um grupo que é adepto ao Renato, gosta do jeito do Renato, gosta da pastora Aline. E fala, então vamos... Olha, é forte. Muito forte. Isso vai ser lá na igreja dele, tá?
gente já comecei a criar o cenário da igreja dele, já começou a contar o estilo, porque ele tem um jeito, né, de ir para um restaurantezinho, uma musiquinha mais tranquila, comer um caviar, umas coisas assim. Olha para mim, também amo vocês, pessoal do backstage. Olha aqui, e aí o que acontece? 30% vai, escuta, olha para mim, preste atenção, 30% da igreja vai congregar com o Renato agora. Nessa hora, inevitavelmente, se começa a sair 30% da igreja, alguém começa a falar, rapaz, o que será que está acontecendo? Aí o líder já começa a ser culpado. Mas o pastor Ernesto não faz isso. Mas o pastor Ernesto não visitou o Renato. Mas o pastor... Aí começa, escute, aí esse grande líder, eu estava falando com os pastores, esse grande líder perdeu 30% da igreja, porque um líder dele saiu fora. Aí eu falei, pronto, aí agora ele fala assim, esse líder fala, eu estou cansado disso aqui, vou abrir outra igreja. Aí ele vai para um outro lugar. Ele começou a igreja em outro lugar com um casal. E aí quando ele começou a igreja em outro lugar, apenas com um casal, esse casal que era a referência deles foi lá e fez tudo errado e começou a andar no pecado. Foi um escândalo, porque o casal representante da igreja entrou num pecado. Esse casal começou a formar uma família. E aí a família desse casal era uma vergonha para a nação. Imagina como que esse líder estava sentindo. Alguém podia falar, esse líder não é bom. Esse líder não presta não. Esse líder não é um bom pastor. Porque olha, onde ele começa parece que está dando errado. E aí, esse casal, através deles, a perversidade cresceu. Até que esse líder falou, meu Deus, e agora? Eu preciso fazer alguma coisa. Quando a gente olha isso, parece que o líder está dando errado, sim ou sim? Mas sabe de quem que eu estou contando a história? Não é a minha. Eu estou contando a história de Deus. Porque lá no céu, o diabo, que era um anjo, decidiu se rebelar contra Deus. E a Bíblia vai dizer que ele foi lançado fora do céu e levou 1/3, sim ou sim? Então ele abriu uma igrejinha dele. E aí depois agora Deus vai começar diferente, vai começar com Adão, com Eva, e o que acontece? Eles caem em pecado. A primeira família, os irmãos vão lá e entra em atrito, um mata o outro. Parece que está dando errado. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? E eu falei para eles, nós precisamos ser espiritual e entender que tem cenários que vão ser desafiadores, mas não significa que Deus está longe, não significa que Deus está ausente, não significa que é erro ali ou aqui. Abacuque está me ensinando, está um caos, eu não estou entendendo nada, mas eu estou falando com Deus, eu estou buscando o Senhor, eu estou buscando orientação em Deus. Escuta, queridos, até Deus teve um desafio quando Ele colocou, sabe, o ser humano na terra. Era para seguir os conselhos, mas ele não seguiu. A Eva foi lá e fez tudo errado. Adão acabou escutando o conselho dele. Eles começaram a sair do contexto. O que eu estou dizendo para você, meu irmão? Enquanto nós vivermos aqui nessa terra, nós teremos alguns desafios, algumas coisas vão sair do nosso controle. A gente não vai ter o domínio de todas as coisas, mas uma coisa eu sei que você pode fazer: pode começar a buscar aquele que tem o domínio de todas as coisas, pode começar a falar com aquele que sabe todas as coisas, porque é algo interessante aqui nesse texto. Enquanto Abacuque está ali, escute, é interessante que ele está passando um momento difícil, mas ele está clamando. Abacuque não entende porque que Deus está demorando para agir. Abacuque não entende porque que Deus está em silêncio. E quantos aqui já passaram um cenário que parece que Deus não fala? Cadê? Levanta a mão aí. Deus está em silêncio comigo. E aí vem uma resposta de Deus maravilhosa. Aí está no versículo de número 5. O versículo de número 5, escute, porque talvez você esteja aqui dizendo o seguinte: eu não vejo mudança, eu não estou vendo as portas se abrirem, eu não estou vendo, escuta, eu estou aguardando até Jesus voltar, mas parece que isso está numa ansiedade, isso não acontece. Aí você olha para a sua história e fala: parece que eu não estou conseguindo ver resposta, eu não vejo Deus fazer nada em meu favor. Isso talvez acontece, mas preste atenção, porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer liberar algo para a sua vida aqui hoje. E eu tenho algo de Deus para a sua vida para dizer. Escute, Deus nunca deixou de agir na sua vida. É você que talvez não está percebendo. Ele já está fazendo alguma coisa e está fazendo agora. Talvez você não está vendo, mas eu vim aqui para ser uma boca de Deus para a sua vida, para dizer: Ele está agindo aparentemente no invisível, mas Ele não esqueceu de você. Deus já está fazendo alguma coisa, você só não está vendo, mas Deus está fazendo. É isso que Ele
vai falar com Abacuque, no versículo de número 5, ele está dizendo assim, ó, vejam, olhem, escuta, ele está dizendo, maravilhe-se, ele está dizendo assim, ó, fiquem alegres, podem ficar aqui admirados, porque eu já estou fazendo alguma coisa. Abacuque vai gritar, até quando, Senhor? Escute, eu estou orando, eu não estou vendo resposta. Mas Deus está dizendo o seguinte para ele no versículo 5, eu já comecei a fazer algo. Eu já estou fazendo alguma coisa. Eu já tenho uma obra que eu estou realizando. Eu já estou fazendo alguma coisa. Você veio para o culto hoje, talvez precisando de uma resposta. E Deus já tinha falado comigo na madrugada para dizer, fala para minha filha que eu já estou agindo. Fala para o meu filho que eu já estou agindo. Ainda neste ano de 2025, sim, você vai ser surpreendido pelo cuidado, pela bondade, pela misericórdia, pela intervenção de Deus para a sua vida. Escute, o silêncio de Deus não é a ausência de uma ação, é a preparação para Ele intervir na história da sua vida. Talvez Deus está em silêncio, mas o silêncio de Deus não representa uma ausência de Deus. Anote isso, o silêncio de Deus não representa uma ausência de Deus. Escute, queridos, eu fico pensando em José. Deus deu um sonho para ele, e aí agora ele começa a acreditar no sonho, Claudinha, começa a acreditar na promessa, e parece que tudo dá errado. Eu não vejo, depois que Deus deu o sonho, depois que Deus falou com José, eu não vejo Deus falando mais, quando os irmãos de José estavam vendendo ele para o Egito. Deus não fala com José nessa hora. José agora, Débora, vai ser escravo na casa de Potifar. Deus não fala com José naquela hora. Agora a mulher de Potifar vai fazer uma calúnia, vai levantar contra José, faz uma acusação indevida. Agora José vai preso. Deus parece que, escuta, está em silêncio. Deus não estava falando com José. Agora José lá na prisão faz a bondade para o copeiro, faz a bondade para o padeiro. Eles saem da prisão e José ainda fica na prisão. Escute, queridos, eu estou falando de algo que parece que foi tão simples, mas foram 13 anos e parece que Deus não tinha falado nada. Mas escute, aprenda isso, o silêncio de Deus não significa a ausência da ação de Deus. Ele está preparando uma intervenção para a história da sua vida. Escute, queridos, algumas coisas que Deus faz, Ele faz onde os nossos olhos não alcançam. Eu preciso que você entenda isso. Existem algumas coisas que Deus está fazendo, Márcio, que os nossos olhos não têm capacidade de enxergar. Por que eu estou dizendo a história de José, Carol? Fiquei de te ligar na sexta, não liguei. Fez aniversário, vamos aplaudir Jesus pela vida da Carol. Não é qualquer dia que a gente faz 48 anos de idade. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe. Olha aqui, eu contei a história de José, mas é lindo, a gente já sabe a história. Você já conhece o desfecho. Mas a questão é que quando ele estava preso, minha irmã, quando parece que as coisas não estavam fazendo sentido, Rosana, quando parece que, escuta, agora cadê o sonho de Deus? Porque tem hora que nós pensamos que Deus está em silêncio, que a gente fala, cadê as promessas do Senhor? Cadê aquilo que o Senhor falou que ia fazer na minha vida? Cadê aquela realidade que Ele falou que ia mudar? Escute, eu acreditei, escute que em tudo que Deus falou, mas parece que agora Deus falou e sumiu da minha vida. Imagine José, Natália, pensando tudo que aquele, olha, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo, e agora eu estou aqui na prisão. Parece que Deus estava em silêncio? Não. Enquanto José poderia pensar que Deus estava em silêncio, Deus já estava dando um sonho lá no palácio, para Faraó. Para José, Deus estava em silêncio. Mas Deus já sabia que ele estava agindo. Estou dando um sonho, Carol também. Estou dando um sonho para José, para Faraó. E ninguém vai dar conta de despertar. Você está aí preso, José, mas eu estou trabalhando. Você está aí preso, mas eu estou caminhando pela promessa. Você está aí preso, mas o Senhor está agindo. Você está aí preso, José, mas o Senhor está realizando algo. Você nem entende, mas daqui a pouco a porta vai tocar.
vão bater na porta, vão chamar você na prisão aí, José. Por quê? Porque enquanto você pensa que eu não estou falando, eu estou dando um sonho para Faraó. E quando o Faraó sonhar um sonho e pedir a interpretação, o seu nome vai ser ecoado, o seu nome vai ser falado lá no palácio. Ele está dizendo assim, ó, enquanto você fica aí na prisão, por enquanto, José, eu já estou falando o seu nome lá no lugar da promessa, lá no lugar onde você vai ser um governador. Irmão, em nome de Jesus, Abacuque está aqui apavorado, dizendo, o Senhor não vai responder, o Senhor não vai agir, olha quantas de coisas ruins que estão acontecendo, mas Deus está dizendo assim, ó, acalma meu filho, pode se maravilhar, você vai ficar pasmo, eu já estou agindo de uma forma tão grande, que se contar você não vai acreditar. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com essa palavra? Nós precisamos mudar a nossa realidade de vida, queridos. Porque, como eu disse aqui, ó, existem coisas que Deus está fazendo que os nossos olhos não vê. Escute, recebe essa palavra. Deus age primeiro no invisível, depois para se manifestar no visível, para você acessar aquilo que Ele está prometendo para você. É tão interessante que Deus vê Abacuque apavorado. É tão interessante que Deus vê ele angustiado, assim como vê eu e você. Que tem dias na nossa vida que não saem nem palavras. Eu não sei se você já passou por uma situação que você chega e fala, não, eu preciso orar, Rony, eu preciso dobrar os joelhos aqui. E aí escute, você dobra o joelho e fala assim, ó, Senhor, e não consegue falar mais nada. Eu não sei se você já passou por isso. Quando você dobra um joelho, que você sabe, Lorena, que Deus está com você ali, você fala, Senhor, e aí depois disso é só lágrimas, só sussurros e às vezes, sabe, um respirar fundo e suspiros acontecem. Mas aí, escute, é nessa hora que o Senhor está dizendo assim, você não está ouvindo? Escute, eu estou agindo no invisível, você não está vendo agora. Aí Deus vai falar com Abacuque, Abacuque, acalma. Escuta, alegre-se, Abacuque, a situação está ruim, mas eu estou agindo. Escute, esse Deus ele sempre trabalha nos bastidores, antes de mostrar no palco da nossa vida aquilo que Ele está fazendo. Este é o ritmo de Deus, Ele primeiro começa trabalhando nos bastidores. Olha aqui, você está numa igreja, Deus está falando com você, amém, amém. Mas antes de você ouvir isso aqui, Deus já tinha preparado essa palavra nos bastidores celestiais para entregar ela para você. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu estou dizendo de um homem, de um profeta de Deus. Um homem escolhido por Deus, um homem direcionado por Deus, um homem crente, um homem que está vivendo uma vida, sabe, aqui com Deus, mas ele começa a viver alguns reveses. Angústia, olha aqui, a situação está um caos. Eu vi aqui o Jefferson, pastor Jefferson, falando sobre a nossa nação, e às vezes a gente parece que se sente um pouco injustiçado, porque parece que a gente vê quem está fazendo justiça, está pagando um preço. Esses dias atrás aqui, eu falei do prefeito de Sorocaba. Quem conhece o prefeito de Sorocaba? Levanta a mão. Já viu a história daquele homem? Meu Deus, o cara faraônico. E o cara, sabe, ele está mudando a história de Sorocaba, que me deu até vontade de mudar lá para Sorocaba. Dentre tantas coisas que ele está fazendo, ar-condicionado no ônibus, sabe, eu já falei isso aqui, no terminal central, na sexta-feira tem um espetinho e Coca-Cola, que ele dá de graça para todo mundo. Nunca vi um negócio desse. Tudo bem que ele está dando coca, né, um veneninho, mas para quem gosta, né. Escuta, e ele está mudando a cidade, mas sabe o que aconteceu agora? Aí quando ele começou a viralizar demais, ele saiu tipo assim, ó, de 30 mil seguidores para 3 milhões e meio de seguidores. Aí alguém começou a gritar, escuta, vai ser governador do estado de São Paulo agora. Gente, ele fez uma praia em Sorocaba, vocês viram isso? Ele fez uma praia, depois procura lá, Rodrigo Manga. Ele fez uma praia, porque ele falou assim, ó, os moradores de Sorocaba, os que não têm condições de descer para a praia, de ir para o Nordeste, então nós vamos fazer uma praia na cidade. Eu falei, tá maluco da cabeça? Aí chegou lá, meu irmão montou, fez uma praia no meio da cidade. Imagina, irmão, aquele povo que nunca teve uma condição, sabe, imagina aquela praia também, estava parecendo o Piscinão de Ramos, não é? Esse que é conhecido. Mas olha aqui, o cara está mudando a cidade. O cara começou a facilitar. Gente, são tantas coisas que eu não consigo nem falar o tanto de coisa boa que ele fez. Sabe o que aconteceu? Começou a viralizar.
as coisas começaram a dar certo e tudo, e agora daqui a pouco era o pessoal, vai ser o novo governador do estado. Daqui a pouco alguém falou assim, não, vai ser o presidente. Aí quando falou ser o presidente, aí eles mexeram com o partido tribuloso. E aí o que aconteceu? Agora eles começaram a perseguir ele. Sabe o que ele fez, gente? Ele fez um projeto, salvo engano, lá para as igrejas, que é muito além do que pagar o IPTU. Eu acho que ele fez uma doação de alguns terrenos para as igrejas evangélicas, que era da prefeitura. Ele doou os terrenos para as igrejas. Gente, ele fez um monte de coisa na cidade. Sabe o que aconteceu agora? Perseguido. Aí começaram a mandar a polícia federal. Irmão, começou a procurar pelo em ovo, você me entende? E aí agora começaram a perseguir ele de uma forma ferrenha. E aí o que aconteceu? Tiraram ele da prefeitura de Sorocaba. Ele foi suspenso por 60 dias. Imagina a indignação do povo. E nessa hora, olha aqui para mim, nessa hora parece que fazer o certo não vale a pena. Parece que ser justo não dá certo. Parece que, sabe, fazer as coisas corretas, doutor Vinícius, parece que não dá certo. E aqui, escute, olha aqui para mim. Vamos trazer a aplicação pessoal para a sua vida. Você estava naquele contrato, tinha uma oportunidade de trapacear alguém, mas você não trapaceou. Você fez o que é reto, fez o que é certo. E parece que porque você fez o que era certo, agora está pagando a duras penas. Deus está dizendo, fica tranquilo, acalma, fica tranquilo. É nessa hora que parece que vem uma indignação. Você está sendo fiel ao Senhor, está abrindo mão, sabe, de coisas que o inimigo tem te oferecido. Começou a sentar nas mesas certas, abandonou algumas mesas que parece que só te levavam para o mau caminho. Começou a ter uma vida direta com Deus. Você comprou um devocional, café com Deus Pai, está lendo todo dia. Aí parece que as coisas começaram a ir mal ou pior. Alguém começa a criticar você, mas sabe o que acontece? Parece que está dando errado. É isso que Deus está falando com Abacuque. Abacuque, parece que está dando tudo errado, é porque você não está vendo. Pode se alegrar, eu já tenho um plano, eu já tenho uma forma, eu já tenho um projeto. Eu vou usar, aleluia, até os caldeus para ajudar e abençoar e contra Judá, para esse povo se recompor, para esse povo restaurar a comunhão. Escute, eu já sei o que eu vou fazer, Abacuque. Fica calmo, fica tranquilo, não desespere, porque eu estou agindo, até mesmo quando você vê que eu estou em silêncio. Escute, quando você acha que nada está acontecendo, Deus está fazendo tudo acontecer. Você consegue crer nisso em nome de Jesus? Eu vejo isso nos segredos, nos mínimos detalhes que Deus faz. Já contei de tantas as coisas que a gente já fez aqui nessa igreja. Já contei de tantas coisas que a gente já viveu, de milagres do Senhor aqui, de pessoas que Deus foi restaurando. Escute, a Maria Clara está aí, me lembro. A Maria Clara chegou uma época que ela desenvolveu um processo na saúde dela, e aí os médicos começaram a pesquisar dali, daqui e tudo e tal, e chegamos num ponto, falei, não Maria, vamos para cima. A gente começou a correr atrás de alguns especialistas, levamos ela estava procurando pela medicina, pelo SUS, e aí falou, pastor, demora tanto tempo. Eu falei, não, vamos no outro médico, vamos pagar uma consulta particular para você que for, mas nós vamos saber o que você tem. Aí foi num médico, foi no outro, aí daqui a pouco o médico fez um diagnóstico, pronto. Só que agora é o seguinte, precisa de um remédio. E qual que é o remédio? E qual que é o valor do remédio? O remédio é 25 mil reais por mês. Eu falei, aí apertou. 25 mil por mês? Vou ter que vender a bicicletaria para o irmão Matias, vou ter que vender as cachorrinhas, pôr a Aline no leilão. É muita coisa. 25 mil por mês. Mas escute, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Por que Deus é maravilhoso? Porque Ele trabalha quando você nem imagina que Ele está trabalhando. Aí no momento, escute, no momento que estava vivendo esse caos, e agora, como é que a gente vai fazer? Maria Clara precisa de um remédio, 25 mil por mês. Era isso mesmo, Maria, o valor, não era? 25 mil por mês. E nessa época, a gente não conhecia o Renato ainda. Que se conhecesse era só uma ligação para resolver o problema. Mas sabe o que acontece? Você não sabe. Mas Deus está agindo no seu favor de uma forma sobrenatural. E aqui, escuta, o que Deus está ensinando para Abacuque é o seguinte, é um estilo de vida. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou sentindo, mas eu estou acreditando. É por isso que o diagnóstico da doença do meu filho nunca me preocupou.
Por quê? Porque eu creio no dia que a Ayla estava grávida e Deus usou um pastor para falar. Eu estava pregando num congresso e Deus usou um pastor para falar sobre o meu filho. E depois se vê um diagnóstico e tal, e tudo. Eu não estou preocupando, porque Deus já está trabalhando, Deus já está agindo, Deus já está fazendo. Existe uma intervenção divina, que o endereço é a tua casa, o endereço é a tua vida, o endereço é a tua família. Aí escute, agora a gente encontra agora com Maria Clara, agora a gente vai fazer 25 mil reais, mas Deus já tinha preparado, porque Deus um dia despertou uma pessoa para congregar aqui nessa igreja, que não conhecia ninguém, não conhecia o pastor Ernesto, não conhecia a pastora Ayla, não conhecia ninguém, mas ela veio, começou a congregar aqui, e um dia num bate-papo, um dia a gente estava, acho que a gente fez uma reunião aqui, e a gente foi fazer uma oração, quando a gente estava pensando de ir para o Grande Amarileusa, e aí quando terminou, estava meio tarde, eu falei, Maria Clara, a gente estava todo mundo ali, a família e tudo, falei, Maria Clara, vamos comer um lanche? Ela, pastor, eu estou cansado. Eu falei, não, vamos comer um lanche. Quando ela falou, estou cansado, sabe quando você tem um amigo índio que eu falo assim, não vou não, mas ele está tipo assim, não, eu não tenho dinheiro para comprar esse lanche hoje não. Eu falei, não Maria, vamos que eu estou falando para você aí. Ela falou assim, não, já que o senhor está falando, eu vou obedecer. Irmão, é uma bênção quem obedece, né? É uma bênção quem obedece. Aí ela foi obedecer, foi tomar um lanchinho lá ali na Floriano. Não vou fazer propaganda também. Aí chegamos lá, a gente começou a tomar um lanche. Quem estava lá? Uma pessoa aqui da igreja, que não conhecia a gente, mas aí veio, agora faz parte da igreja e tudo e tal. E aí sentou na hora do lanchinho, Maria Clara, como que você está? Estou bem, tudo e tal, só que estou aguardando. Foi assim ou não foi, Maria? Estou aguardando um negócio e agora estou esperando um remédio. Aí a pessoa falou assim, não, mas espera aí, o governo é obrigado a te dar esse remédio. Não, espera aí, eu sou advogada, eu vou entrar na justiça, vou fazer uma petição, não sei se esse é o nome, e nós vamos conseguir, isso vai dar certo. Sabe o que aconteceu? Aquela noite Maria Clara nem imaginava, a irmã Maria não imaginava, o Matias não imaginava, a Aline não imaginava, estava todo mundo desesperado, mas Deus já tinha preparado alguém para sentar com ela na mesa e falar assim, ó, fica tranquilo. Aí sabe o que aconteceu? E agora ela entrou na justiça, colocou lá, o governo tem que pagar esse remédio e tal. Sabe o que aconteceu? Eu estou um dia na minha casa e de repente recebo um WhatsApp dessa irmã falando, pastor, tem uma boa notícia para dar para o senhor. Eu falei, o quê? Nós conseguimos o remédio da Maria Clara, o governo vai bancar o remédio, ela não vai pagar um centavo, para a glória do nome do Senhor. É isso que Deus faz, você não está vendo, mas Deus está agindo em seu favor. Se você puder, aplauda o Senhor Jesus essa manhã. Vocês estão entendendo? Deus está falando assim, ó, se alegre. Aí escute, eu gosto muito do Salmo 126. Por favor, coloca o Salmo 126. Só para a gente, rapidinho aqui, vocês estão entendendo o que Deus está dizendo? Agora, eu entro só nessa parte, pastor Aline, de sobre se alegrar. Porque é o nosso estilo de vida, é o que nós precisamos. Salmo de número 126, por favor, pode colocar a partir do verso 1. É um salmo muito curtinho, e a gente vai ler ele todo. Escute, olha o que diz o salmista. Quando o Senhor restaurou, põe na NVI, por favor. Olha o que diz o salmista, isso aqui é para a sua vida. Quando o Senhor trouxe a restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Se prepare, porque a partir do dia 6 de dezembro, a palavra profética de Deus para a nossa vida é restauração. Nós vamos começar os 6 anos, sabe, dar no start dos 6 anos, e tem algo poderoso e profético. Deus vai restaurar a alegria, vai restaurar a família, vai restaurar os valores, vai restaurar a sua vida financeira, vai restaurar o seu casamento, Deus vai restaurar o seu ministério, o seu chamado, a sua vocação. E por que restaurar? Porque quando Deus te fez, doutor Vinícius, Ele já te fez para ser um porta-voz da voz dEle. Quando Deus te fez, Carol, Ele já te fez para ser uma mulher de Deus nessa terra. Só que a gente vai se perdendo. Então se prepare, porque nessa restauração de Deus na sua vida, você vai ser os próximos pregadores aqui desse altar e não está nem sabendo.
Vai ser os próximos profetas dessa casa e não está nem sabendo. Quando Ele restaurar, Ele vai colocar você no prumo, naquilo que Ele formou você para ser. A sua voz vai ecoar, você vai abençoar muitas vidas. Com essa habilidade que Deus já te deu, você vai ajudar muitas empresas, muitas pessoas. E se prepare, através de você, escolas vão surgir sim. Você vai ser um ensinador, você vai ser alguém que vai abençoar vidas. E aí ele está dizendo o seguinte: olha, quando o Senhor trouxe a restauração de Sião, estava como se estivéssemos sonhando. Essa fase vai chegar na sua vida. Essa fase vai chegar na sua vida. Você vai olhar, vai dizer: Senhor, o que está acontecendo? Por exemplo, essa irmã que está aqui colocando a água aqui. Ontem nós estávamos conversando com ela. Ela estava aqui numa reunião de voluntários. O Marcelo, o namorado, futuro esposo dela, em janeiro, né, filha? Fala amém, irmão. Em janeiro nós finalizamos esse casamento aí. Marca, né? Oficializa. E aí ela estava aqui: pastor, preciso falar com o senhor das coisas que Deus está fazendo. Pastor, não estou acreditando. Sabe? Porque quando ela chegou aqui, o irmão dava dó. A situação que ela estava. Ela falava: pastor, e outra, veio, não conhecia quase ninguém aqui. Eu não sei nem como que ela encontrou a igreja, mas veio aqui falando algumas coisas. Pastor, a minha vida e tudo, irmão. Eu ficava até numa angústia. Eu falava: Senhor, o que eu posso fazer? Essa menina nem cresceu ainda, está sofrendo desse tanto. Irmão, teve dias que eu falei, lembrei com isso ontem com ela, com o Marcelo. Falei: ó, madrugadas, era quase 2 horas da manhã, ela não dormia de tanta angústia e problema e tudo. E eu falava assim: ó, continua firme, o Senhor vai te abençoar. Continua acreditando que Deus vai agir. Continua abençoando que Deus vai mudar o seu cativeiro. Vem para a igreja, não para de vir para a igreja, não para de ler a palavra. Saia de mesas que não pertencem mais para você. E ontem ela estava aqui contando as maravilhas que o Senhor fez por ela, está fazendo. São coisas que está vindo atrás dela, não ela correndo atrás. Continua firme. Continua firme. Vamos para o salmista. Olha o que ele está dizendo: estavam como se estivéssemos sonhando. Vai chegar essa fase na sua vida. Vai chegar essa fase. Você já viu aquela brincadeira que a gente tem entre o outro? Fala assim: ó, me belisca para ver se é. Me belisca para ver se isso é verdade. É verdade. Que o Senhor vai fazer na sua família. Tem gente que hoje aqui está chorando pelos filhos, mas se prepare, você vai sorrir por eles. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Está apavorado, mas Deus está falando: calma, eu já estou fazendo alguma coisa, Abacuque, eu já estou agindo. Olha o versículo de número 2, o que ele vai dizer? Então a nossa boca encheu-se de riso. Prepare para essa estação na sua vida. A nossa língua de cânticos de alegria. Prepare-se essa estação para a sua vida. Até as outras nações diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Meu irmão, eu preciso que você tome posse dessa palavra. É a Bíblia que está dizendo. Vai chegar um momento que alguém vai olhar para você, Natália, vai dizer: Deus fez grandes coisas na vida dela. Vai olhar para você, Adilson, e vai dizer: somente o Senhor fez isso na vida dele. E você vai estar cantando cânticos de alegrias. Você vai estar regozijando na presença do Senhor. Você vai dizer: valeu a pena esperar. Versículo 3, olha o que diz, escute: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Oh, eu creio nesse tempo. Eu vou dar 1 minuto só para você tomar posse dessa palavra. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Toma posse, fala: Senhor, eu creio nesse dia. Isso, alegre-se aí. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. É isso. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. É isso aí, ó. O desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro
choro dura uma noite, mas a Aleluia! alegria, Ela vem, ela vem. ela vem. Fica tranquilo, tá chegando a fase da alegria na sua vida. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Então canta, declara isso, declara. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. É isso que Deus tem pra você. Todavia me alegrarei. É isso, em nome de Jesus. Todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Você crê nisso? Volte para o Salmo para a gente encerrar ele. Volte para o Salmo 126. Eu estou sentindo muita graça de Deus aqui hoje. Sim, grandes coisas, Tainá, grandes coisas o Senhor fez por nós. Grandes coisas. Por isso nós estamos alegres. Versículo 4, olha que coisa linda. O Senhor restaurou-nos como as correntes no Negueb. Versículo 5, olha lá. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Versículo 6, ou é esse que encerra? Tem mais um? Tem. Isso que eu queria. Aquele que sai chorando enquanto faz o que, gente? Tem um segredo aqui, doutor Vinícius. Renato, tem um segredo aqui, pastor. Tem um segredo aqui, irmãos. Tem um segredo. O problema é que tem gente que para na hora do choro, mas o texto está dizendo é que vai acontecer para aqueles que estavam chorando, mas estavam semeando. Estava chorando, mas estavam fazendo. Estava chorando, mas não estava parado. Está doendo, mas não está parado. Sabe por quê? Alguém falou, pastor, o senhor está bem? Está tudo certo? Eu falei, está bem. Ah, mas o senhor passou por esse processo, a sogra do senhor faleceu. Sim, eu sei, está doendo. Estou chorando, mas eu estou lançando a semente. Alguém falou, pastor, mas o senhor já fez devocional? Sim, por quê? Estou chorando, mas eu estou lançando a semente. Está doendo, mas está lançando a semente. É um desafio, mas nós estamos lançando a semente. Eu não vou parar, eu não vou retroceder. Irmãos, estamos aqui. Quantas vezes já contei isso aqui na igreja? Eu me lembro que eu fiz um compromisso com o Senhor de ser fiel ao Senhor nos dízimos e da oferta. Eu era pastor da Alexandra lá no bairro Minas Gerais. Eu lembro que não tinha dinheiro na conta, mas eu dizia, eu vou dizimar no negativo, eu vou ofertar no negativo. Mas vai chegar um dia que quem estava chorando e semeando vai voltar cantando com cânticos de alegria, trazendo nos seus pés. Está chorando, mas continua fazendo. Está difícil, mas continua lançando a semente. Alguém está te maltratando, mas continua fazendo bem. Alguém está falando mal de você, mas continua falando bem dessa pessoa. Alguém fez maldade, mas continua fazendo bem. Alguém traiu você, continua sendo fiel, porque você vai receber de Deus a recompensa. Deus está falando com Abacuque, eu já estou fazendo. Aí escute, sabe o que Deus está ensinando para Abacuque? Nós precisamos entender isso aqui, ó. A alegria é a prova que eu confio que Deus está agindo agora. Diga comigo, a alegria é a prova que eu confio que Deus está fazendo alguma coisa agora. Anota isso aí, Thalília, para a gente colocar no Instagram. Agora escute, a alegria é porque eu estou vendo? Não. A alegria é porque eu estou confiando. Isso aqui muda a realidade da nossa história. Porque o próprio Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, sim ou sim?
Então está tudo certo, está acontecendo porque Jesus falou. Mas ele falou assim, ó, tende bom ânimo, se alegre até quando as aflições estiverem na sua história. Escuta, o Abacuque começa o livro clamando, mas ele termina o livro celebrando. É o que Deus fez com ele. Escute, olha, ele começa dizendo, até quando? Mas ele termina falando o quê? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Por que se alegrar? Anote isso. Porque finalmente Abacuque ele vai entender que Deus está agindo mesmo sem evidências visíveis. Deus está agindo. E quando a gente entende isso, escute, a alegria aqui não é apenas uma emoção. A alegria aqui não é uma circunstância. A alegria aqui é uma decisão espiritual. E aí, quando você lê Abacuque, versículo capítulo 2, vai para o Abacuque 2. O 1 ele está desesperado, apavorado, agoniado. E aí Deus fala com ele, calma, eu estou fazendo, eu vou usar até os caldeus para entrar, sabe? O povo vai padecer porque estão desobedientes, vai vir a minha justiça através dos caldeus, beleza? Aí agora no capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, ó, permanecerei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre o baluarte, guardarei para ver o que ele me dará e que resposta terei à minha queixa. Sabe o que Abacuque está ensinando? Ele orou. Um dia eu vi, eu não tenho estudo para comprovar isso, mas um dia eu estava num culto e eu vi um pastor falando que é o seguinte, que toda vez que um judeu lá bem raizão mesmo vai orar, por exemplo, se ele pede a Deus uma casa, ele dobra o joelho, Tamires, e fala assim, ó, Senhor, eu preciso de uma casa e eu creio que o Senhor me dará. Pronto, ele não ora mais, porque ele já pediu. Eu falei, já crê que vai fazer? Eu falei, não, a gente não aprende isso, a gente pede toda hora, a gente é um filho pidão, né? Senhor, toda hora a gente está pedindo a mesma coisa, Deus está assim, eu já sei, só que eu vou agir na minha hora, só que eu vou agir no meu tempo. Aí quando Deus fala com Abacuque, o que Abacuque faz? Ele fala assim, quer saber? Então se Deus já falou, eu vou descansar, eu vou esperar, porque esperando eu sei, Deus vai fazer algo, e Ele vai trazer uma resposta para a minha oração. E aí sabe o que Deus fala? Escuta, queridos, quando você entra na fase do esperar, confiando, não é o esperar desesperado, é o esperar confiando, sabe, confiando que vai dar tudo certo, é o esperar acreditando que vai dar certo, é o esperar sem desespero. Mas aí, escute, aí agora Deus, porque se no capítulo 1 ele fala, Deus está ouvindo, coisa linda isso aqui. No capítulo 2, escute, ele fala que vai esperar, aí agora Deus começa a trazer a resposta. Olha o versículo de número 2. Então o Senhor me respondeu. Quem respondeu? Quem respondeu, gente? No seu tempo de espera, Deus te traz uma resposta. Porque se Deus está vendo que você está esperando e confiando, Senhor, eu preciso de algo para essa semana, então espera aí, confie, se alegre, confie no Senhor. Aí escute, ele fala assim, ó, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Então agora Deus começa a falar, e Deus traz uma resposta, e a resposta de Deus sempre surpreende a nossa vida. Aí ele fala no versículo 3, que tem um ensinamento faraônico, a gente já vai encerrar. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore. Aí qual que é a orientação de Deus? Espere, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui hoje? Escute, a alegria, pega essa chave, a alegria é a fé em movimento.
Eu escrevi aqui para compartilhar com vocês. Falei, gente, se eu estou pensando nessa alegria, ela tem uma reação. A alegria é como se fosse uma música, é como se fosse um som. A alegria é como se fosse de fato uma voz dizendo: Deus já começou a fazer. Eu ainda não vi, mas eu estou crendo que Ele já está fazendo. Porque cantar como Miriam é simples. Depois que atravessou o mar, vai cantar e celebrar, tá certo. Mas Deus está falando com você. Cria alegria como estilo de vida. Quando você se alegra, você se conecta com a obra invisível de Deus. E a alegria, toma posse disso, a alegria abre portas, a alegria fortalece a fé, e a alegria antecede o milagre na sua vida. Lembra que Deus falou? Por que eu vou me alegrar? Volta no 1:5, por favor. E você já pode ficar de pé para a gente fechar. Por favor. No 1:5. Olhem entre as nações e contemplem-nas, e fiquem atônitos, ou pasmem vocês, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhe fosse contado. Agora escute, diante de tudo que nós estamos falando, talvez você tenha dito: Senhor, eu não estou vendo nada mudar. Mas hoje Deus te responde: olhe novamente, que eu já estou fazendo alguma coisa. Ele já está, recebe essa palavra, Ele já está preparando pessoas, Ele já está movendo peças, Ele já está organizando cenários, Ele já está alinhando o tempo, Ele já está abrindo portas que você nem imaginava, Ele já está criando conexões que ainda não apareceram na história da sua vida, Ele está soprando oportunidades que você não percebeu. Deus já começou. O processo já está em movimento, o invisível já está acontecendo em seu favor. A ordem de Deus para Abacuque é a mesma ordem de Deus para você aqui hoje. Olhai, vede, perceba, fique-se maravilhado, porque a obra já está em andamento. Porque, escute, Deus já está agindo em seu favor. Não é porque você não está vendo que Deus não está movendo. Abacuque tão apavorado, mas Deus fala para ele: acalma, essa perversidade do povo não vai para sempre, essa maldade não vai persistir, essa injustiça não vai prevalecer, esse mal não vai ser permanente na sociedade, nesse povo e em Judá. Aí Deus está dizendo: escute, olha que bonito que ficou, se alegre, Deus já está fazendo alguma coisa, você só não está vendo. Alguém já tirou foto? E aí, vamos lá? Isaías, obrigado, viu, Aline? Deus te abençoe. Gente, é a Aline que está fazendo todos esses banners aí. Se você precisar de algum banner, depois procura ela, que ela faz, anota um valor ali e tudo, e você royalties para a igreja. Olha aqui, Isaías 43, por favor, versículo 18. Pastor, e essa mensagem? É isso. Capítulo 1 de Abacuque, ele está desesperado. Olha aqui para mim, queridos, olha para mim. O que Deus está falando comigo e com você? Não precisa ficar desesperado. Deus sabe que tem umas coisas que saem do controle. Deus sabe que a sua força não está sendo suficiente. É que Ele está falando com Abacuque, mas acalma. Você não está vendo, mas Deus já está trabalhando. Calma, Deus não quer você apavorado, Deus não quer você angustiado. Ele não está isentando que as coisas estão às vezes desafiadoras. Ele não está isentando o sentimento de solidão que você tem. Ele não está isentando, sabe, esse medo que você está de dar o primeiro passo. Ele não está isentando as decepções que você teve com pessoas. Ele não está isentando a dor que você está sentindo. Ele não está isentando os problemas que você está passando. Deus não está isentando isso. Mas Ele está falando assim, ó, mesmo assim, acalme-se, confia em mim, porque eu tenho um plano para a sua vida. E aí o que Deus quer que a gente faça? A gente se alegre mesmo sem estar vendo. Irmão, olhe para mim.
Parece ser simples, mas ao contrário disso, como diz o André Valadão, você não é crente não. Porque tem hora, meu irmão, que a gente anula. Eu recebi uma ligação hoje é domingo, sexta-feira, de uma pessoa que conhece a gente, conhece essa igreja, e ele até achei estranho. Eu falei, rapaz, você está ligando para mim? Pastorzão, preciso de uma ajuda, um conselho do Senhor. Eu falei, amém. Rapaz, você tem acesso a tanta gente nesse país, olha, é um cara viralizado na internet, no mundo cristão. E aí ele veio me falar, tem uma promessa de Deus. E ele falou, e Deus confirmou isso, Deus confirmou aquilo, e agora eu preciso dar um passo. Eu falei, tá, mas e aí? Então dá o passo, varão. Então, sabe o que é, pastor? Porque no caso dele, ele precisava de um recurso financeiro para isso. Ele fala, aí eu não sei se, tipo assim, a falta do meu recurso financeiro aqui, ó, é porque eu preciso esperar para fazer esse negócio lá para o final do ano, que lá no final do ano eu vou ter dinheiro. Falei, tá, e aí quando você tiver dinheiro, não faltar nada, aí você faz? Então, aí é por isso que Jesus comparou, a única coisa que Jesus comparou com outro Deus foi o dinheiro. E qual que é o problema? É que tem muita gente que acredita que o dinheiro só te atrapalha na avareza. Quando você quer correr atrás de muito dinheiro. Não, irmão, o dinheiro te atrapalha não é quando você tem muito. O dinheiro te atrapalha quando você tem pouco. E eu sei que principalmente em igrejas, eu cresci em igreja, irmão, piolho de igreja. E quantas vezes eu vi muita gente falando assim, o fulano era assim, começou a ganhar dinheiro, mudou, agora não é crente que o dinheiro atrapalhou. Não, irmão, dinheiro, escuta, o dinheiro não muda ninguém, o dinheiro só potencializa aquilo que a pessoa sempre foi. Dinheiro não muda ninguém. Por exemplo, olha aqui, eu tive o privilégio de ir para Dubai e é uma viagem chique, sim ou sim, queridos? Andar num iate de 3 andares, você não deu glória que não foi você que andou, né? Não? Falei, Senhor, e melhor, pergunte o quê? Tem que pagar para ir no iate. Mas aí na hora que eu fechei, falei, pode colocar. Fui convidado, falei, pode colocar, eu vou estar nessa imersão. O Augusto falou, pastor, papai, mas... Falei, calma, não fala nada, que eu sei que você vai querer falar que nós não temos condições financeiras. E eu fui, irmão. Pergunte por quê? Porque eu sigo a voz de Deus, eu não sigo a voz do mamão. E sabe o que aconteceu? Cheguei lá, irmão, quando eu cheguei em Dubai, no bom sentido da palavra, estava dando briga. Pergunta por quê? Pastor, eu vou pagar a sua janta hoje. Pastor, não, escuta. Eu tinha um casal lá que falou assim, pastor, eu sou grato a Deus demais pela sua vida. O senhor nem sabe o quanto o senhor abençoa a gente. O senhor já deu tanta palavra e tudo, e de vez em quando eu assisto aquele devocional, o senhor nem sabe. Aí eu falei pro meu marido, hoje é o dia de nós retribuir o pastor. Eu falei, olha. Ela falou, e nós sentiu de Deus algo poderoso. Eu falei, o quê? Sabe aquele atitude e tal que a gente vai fazer? Porque isso estava fora da imersão, é algo a mais e tinha que pagar. Nós vamos pagar para o Senhor. Senti de Deus de pagar. Eu falei, irmã, e eu senti de Deus de receber. Agora deixa eu te falar. E aí, foi lindo? Foi. Maravilhoso, maravilhoso. Mas o Ernesto mudou por causa disso? Não. Estou aqui do mesmo jeito, continuo sendo fiel a Deus. Agora escute, essa pessoa me ligou, falou, pastor, Deus falou comigo e tudo e tal. Eu falei, então irmão, se Deus já falou, você está com dúvida de quê? Não, pastor, é porque é o seguinte, é porque a hora que eu olho na minha conta, aí se eu ligar lá para o pessoal e falar assim, ó, vou ao mês que vem, o dinheiro da conta não dá. Eu falei, então quer dizer que Deus falou uma coisa, a sua conta bancária falou outra. Ele e aí você está decidindo ouvir quem? A conta bancária. O dinheiro virou Deus de muita gente, sabe por quê? Porque tem hora que Deus fala e você tem medo porque parece que o dinheiro não dá conta. Olha aqui, você já sentiu, olha, vê se não é verdade. Tem hora que você está aqui no culto, o Espírito Santo falou para você assim, ó, oferta R$1.000. Aí você ficou com medo e ofertou 100. Foi ou não foi? Quem já passou por isso, que sentiu de ofertar mais, mas veio um medinho na hora, falou, não, eu vou segurar um pouquinho aqui. Seja fiel, irmão, só dá uma balançadinha na cabeça assim, só para não ficar muito destacado. Sabe por quê?
Vocês lembram o dia que o pastor Davi Terto, saudoso pastor Davi Terto, veio aqui e pregou sobre oferta? Augustão antenado, ouvindo tudo. Aí daqui a pouco nós íamos fazendo oferta, entregando um por um aqui, cada coluna vindo fazendo uma oferta. Não sei se você lembra desse culto. Aí daqui a pouco o Augusto sai daqui e fala: pai, Deus mandou ofertar hoje, pai. Eu falei: amém, meu filho. Então pode falar que o papai vai ofertar, nós vamos ofertar aqui agora. Ele falou: então, papai, Deus falou comigo e ele falou o valor. Eu falei: mesmo? E ele veio todo cheio de fé aqui. Eu falei: tá ok, filho, então fala qual que é o valor. Ele falou: papai, Deus falou que é para ofertar 5 mil reais. Eu falei: mesmo? E eu peguei e falei: então se Deus falou, quem é a minha conta bancária para falar o contrário disso? Eu falei: então pode fazer. Tem esse dinheiro? Eu falei: filhão, foi Deus que falou? Irmão, naquele dia não tinha os 5 mil reais na conta. Eu falei: foi Deus que falou, não foi, Augusto? Ele falou: foi, papai. Ele só falou porque ele sabia que tinha. Então nós vamos ofertar os 5 mil reais agora. Pode ofertar, digita aí, deixei ele digitar. Ofertei. Pastor, o senhor não precisava daquele dinheiro? Muito, você não faz ideia. Mas eu não ia, sabe, eu não ia cortar, castrar a fé no coração do meu filho. Sabe o que está acontecendo aqui, ó? Tem muita gente que está apavorado por causa de um Deus chamado Mamon. Ele está ditando a sua vida. Você está desesperado. Mas aí, Deus trouxe você aqui hoje para dizer assim, ó: se alegre, porque eu vou fazer coisas novas. Pastor, é porque eu estou angustiado demais, pastor. A gente participou de 2 casamentos sexta-feira. Os 2 casamentos foram lindos, porém um eu participei mais do final, porque os 2 foram no mesmo horário. Mas um que eu participei de forma integral, que coisa linda. Irmão, Renato, eu tive que virar, porque eu comecei a chorar demais na hora do casamento. Uma presença de Deus na hora do casamento. Sabe, o noivo, que é o irmão Murilo, ele já estava chorão mesmo. Eu cheguei lá, falei: oi meu filho, entrei no portão, falei: oi meu filho, tudo bem? Ele: tô, pastor. Eu falei: irmão, que coisa linda. Aí ele: pois é. Aí que ele chorava mais. Eu falei: meu irmão, é uma honra estar aqui para fazer esse casamento hoje. Ele: para mim que é. Aí começou a chorar. Ele entrou chorando, começou chorando. Eu falei: gente, mas é chorão mesmo, né? Falei: quieta, rapaz, vira homem um pouquinho. Mas aí depois eu falei: vamos fazer os votos. Aí que foi chororô mesmo. Mas aí a irmã falou assim: eu vou ler os meus votos. Só que antes de ler o meu voto, eu vou ler a minha oração. Que eu fiz essa oração no dia 13 de junho, salvo engano, do ano passado. Eu nem conhecia ele, nem tinha casamento marcado, eu nem sabia que ele ia aparecer na minha vida. Mas eu já escrevi a carta do futuro. Deus, estou no meu casamento hoje, e eu sei que o Senhor preparou um homem maravilhoso para a minha vida. Deus, é uma sexta-feira, final da tarde, não está nem um sol forte e nem chuva, e era exatamente o que estava acontecendo. Ela falou: e o tempo, ela está lendo a carta, e o tempo está bem agradável. Nessa hora veio um vento assim, ó, uma brisa suave no casamento. Ela falou assim, ó: eu estou casando numa chácara que tem um tablado, uma passarela de tablado de madeira, e ela está cheia de flores brancas. Irmão, a chácara tinha tudo isso que ela escreveu na carta. E ela falou, e aí, esse casamento, ela estava casando, e a Lucidale, que faz parte do nosso louvor também. Aí só que ela tinha me avisado primeiro, então eu fiz um compromisso com ela. Eu falei: Lucidale, não tem como eu cancelar a minha ida lá, porque eu já fiz um compromisso com eles, e é um casamento, a gente não faz isso todo dia, mas eu terminando lá, eu vou para o seu. Mas aí escute, ela estava lá e ela escreveu assim, ó: e hoje está se concretizando. E ela começou a falar tudo que ela escreveu na oração. E ela falou: e nós estamos aqui hoje, eu e o meu marido. Escuta, ela falou quando ela nem conhecia ele. E nós estamos diante do altar, e o pastor Ernesto está celebrando agora o nosso casamento. E aí ela escreveu alguns versículos lá que tinha a ver com o que eu escrevi no esboço da pregação do casamento dela. Eu falei: que confiança que essa menina teve. Que confiança. Qual foi a confiança? Ela acreditou mesmo antes de acontecer.
Por isso que Deus fala com Abacuque: olha, escreve isso aí numa tábua, porque senão o tempo vai passar, você vai esquecer. Mas ele está dizendo: Abacuque, no tempo certo tudo vai acontecer. E aí qual que foi a mudança de Abacuque? Aí Abacuque muda. Aí ele vem para o capítulo 3 de Abacuque. Por isso que ele vai encerrar o capítulo dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. E aí escute, ele começa o capítulo 3 dizendo o seguinte. Agora é outra oração de Abacuque. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo? Olhe para quem está do seu lado e fala assim, ó, se alegre, Deus está fazendo algumas coisas. Capítulo 3 de Abacuque. Depois eu volto no Isaías, eu não esqueci. Não é o TDAH agora, é porque eu só quero fazer. Aí diz assim: oração do profeta Abacuque, versículo 2, olha o que diz: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Aí o que ele fala? Realiza de novo, na nossa época, as mesmas obras que faz que sejam conhecidas no nosso tempo. A tua ira, lembra-te, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Sabe o que ele fala quando ele fala, o que ele está dizendo quando ele fala, eu ouvi falar das suas obras? Ele vai começar a lembrar de tudo que Deus falou. Ele vai lembrar de toda a grandeza do Senhor. E aí ele fala, escute, faz as mesmas coisas no nosso tempo. E aí no versículo de número 18, ele vai dizer o seguinte, versículo 17, por favor. Ele vai dizer o seguinte: olha, mesmo que a figueira não floresça, porque agora ele sabe, porque lá no começo está dando tudo errado, ele está apavorado. Mas olha a mudança do coração desse homem. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, e os campos, Hugão, não produz alimento. Você sabe a tristeza que um agricultor fica quando isso acontece. Mas Abacuque fala assim, ó, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Versículo 18, ele vai dizer assim, ó, ainda assim eu exultarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe o que ele está me ensinando? Ensinando você? Não tem por que você ficar triste. Se você confia em Deus, não. Se você acredita em Deus, não. Aí ele fala, versículo 19, que, salvo engano, foi o texto que eu postei no meu Instagram hoje. Senhor, o Senhor é soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como dos servos e faz-me andar em lugares altos para o mestre de música. Ele está dizendo, escuta, o Senhor faz coisas maravilhosas sobre mim. E aí agora, encerra a intercessão, pode vir aqui que nós vamos orar em nome de Jesus. Isaías 43, verso 18, para você receber essa palavra profética para a sua vida. Esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Versículo 19 vai dizer, vejam, eu farei uma coisa nova e ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e o riacho nos ermos. Você está entendendo o que Deus está falando com você agora? Hoje, a nossa missão e a nossa responsabilidade aqui hoje é passar para o capítulo 3 de Abacuque, para dizer, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, mas as ovelhas, não haja ovelhas no pasto, mas eu vou me alegrar no Senhor. Por quê? Somos masoquistas? Somos doidos, malucos? Não, não, não. Não é porque, tá bom, tá tudo bem. Não, não, não é para justificar uma inação. Não é para justificar
uma crença limitante, não é para justificar uma escassez, não é para justificar um conformismo com coisas ruins, não é para se conformar com aquilo que não é seu propósito. Não, eu vou ficar tranquilo porque não está do jeito que é para estar, mas Deus já está agindo para fazer acontecer, por isso que eu vou ficar tranquilo. Quantos tomam posse dessa palavra aqui hoje? Sinceramente, isso aqui é um estilo de vida. É um estilo de vida que o Senhor tem para nós aqui. Ele está dizendo, fica tranquilo, Abacuque, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não perdi o controle de todas as coisas. Escuta, último testemunho para encerrar. A gente tem uma irmã que trabalha no nosso financeiro aqui da igreja, uma assistente financeira, e aí ela sempre trabalhou em muitas empresas. E essa sexta-feira eu cheguei, a gente estava conversando, ela falou, pastor, eu estou aprendendo muito com o senhor. Eu falei, em qual sentido? Ela falou, porque olha, eu já trabalhei em algumas empresas, e às vezes a gente passa uns desafios financeiros aqui, irmãos. E ela falou assim, quando eu passava esses problemas financeiros lá, era uma loucura. O povo ficava apavorado, o patrão xingava, aí começava uma briga, um estresse geral. E tem hora que está faltando recurso, eu ligo para o senhor está numa paz. O senhor não está preocupado, tipo assim, não é que eu não sou irresponsável. O senhor não está perturbado porque está faltando recurso. Nessa hora eu falo, minha filha, eu sei, não é uma irresponsabilidade, mas eu creio que o dono dessa obra, ele vai trazer a provisão necessária para essa casa. Ela falou, precisa aprender isso, porque isso para mim é um nível de fé que ela falou, eu ainda preciso aprender isso. Eu falei, então, não é que eu sou o cara excepcional, não, é simplesmente porque eu estou acreditando no que está na palavra, e eu vou descansar o meu coração. Deus vai prover o que a gente precisa em nome de Jesus. Deus vai trazer a provisão que você precisa em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu quero orar por algumas pessoas aqui hoje, e eu queria que você sim desse o seu passo de fé aqui à frente, para que você saia do capítulo 1 e venha para o capítulo 3. Se você, essa pessoa, precisa de uma intervenção de Deus, vem aqui, eu quero orar por você. Isso, pode vir. Vem aqui que nós vamos orar. Eu quero abençoar a sua vida aqui hoje. Pastor, eu preciso crer que Deus está agindo. Então vem aqui, o Senhor já está agindo. Em nome de Jesus.